Como os irmãos já sabem, né, nós estamos estudando, meditando, né, com base no livro de Daniel, e nós temos visto, né, exemplos até aqui de homens de fé, homens de coragem, homens que não têm medo da lei dos homens, mas temem a Deus. A lição de hoje é a lição de número 9, tá? Que tem por título Entre a Lei de Deus e a Lei dos Homens. Nós vamos usar o capítulo 6 de Daniel para nós meditarmos nessa palavra de hoje. Capítulo 6 de Daniel, nós leremos os 7 primeiros versículos. Daniel, capítulo 6, os 7 primeiros versículos. Amém? Amém. Diz assim: E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles três príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele vício nem culpa. E existem algumas traduções que diz nenhum erro, nenhuma corrupção e nem culpa. Versículo 5. Então, estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho, a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Amém? Amém. Amados, mais uma vez, nós vemos aqui no livro de Daniel como que a Babilônia passou, né? Eu sempre gosto de observar isso, como que passou transtornos no governo babilônico, né? Então nós tínhamos Nabucodonosor, um grande imperador, um grande rei, um homem muito inteligente, que Deus fez com que Nabucodonosor vivesse como um animal no campo, né? Para que ele pudesse testificar que só o Senhor é Deus. Então, quando Nabucodonosor caiu em si e reconheceu, a Bíblia diz que ele tomou a sua consciência novamente e voltou a viver como um homem social, mas agora reconhecendo a grandeza de Deus. E a Bíblia não diz, né, no capítulo 4 para o capítulo 5, a Bíblia não diz como foi a morte, o que aconteceu, mas a gente entende que Nabucodonosor reinou por 44 anos, e entende-se que no final do seu reinado ele morreu entendendo quem era Deus, né? E então
entra seu neto, o neto de Nabucodonosor, Belsazar, agora, né, esbanjando a autoridade, né, sendo soberbo e tudo, festejando em épocas de guerra, porque, como nós vimos aqui no último domingo, nenhum reino naquela época que estava vivendo ameaças, ele seria pego despercebido. Por quê? Falando-se da Babilônia, nós estamos falando do maior reino que aconteceu naquela época. Nós estamos falando de um reino que tinha uma das maiores maravilhas do mundo antigo. Então, para que a Babilônia fosse invadida de surpresa, isso teria que ser algo muito calculado, muito inédito. Então, entende-se que Belsazar, ele ignorou os fatos de que, olha, pode acontecer ataques, invasões, e foi festejar, né? E quando foi festejar, usou os utensílios da casa de Deus, que Nabucodonosor tinha trazido, e quando ele foi usar lá para esbanjar, né, nos seus manjares e a outros deuses, Deus decretou o fim dele. Então vem Daniel, interpreta o que Deus escreveu, e naquela mesma noite Belsazar morre, e então os medos e persas, eles invadem a Babilônia e conquistam a Babilônia. Os medos e persas. E nesse capítulo de número 6 que nós lemos, se trata dos medos e persas agora sobre o domínio, o controle da Babilônia. Tá? Só que o capítulo 6, ele já começa falando do rei Dario, né? Que já queria constituir presidentes, prefeitos, e Daniel estava entre eles. Então, assim, nós não temos aqui nesse contexto detalhes de como tudo foi acontecendo. O texto, ele vai bem objetivo, né? E o que eu acho interessante é porque em Daniel nós vemos falando do rei Dario, ou do imperador Dario, do governador Dario. Mas quando nós olhamos para Isaías, quando nós olhamos para o livro de Esdras, nós vemos falar de Ciro, né? O rei Ciro, o rei persa. Entenda que, olha, Dario era Medo, rei Medo, da Média, né? E Ciro era o rei persa. Nós vemos o profeta Isaías profetizando sobre Ciro. E a Bíblia diz, no livro de Esdras e de Neemias, que foi o rei Ciro, o imperador Ciro, que liberou para que eles voltassem para Jerusalém. Só que no livro de Daniel se fala de Dario. E sempre fica essa, né, essa dúvida de, mas quem era? Era Dario ou era Ciro que invadiu a Babilônia? Né? Porque no final do versículo, do capítulo 5, diz assim, do capítulo 5, deixa eu ver, aqui, quando Daniel está interpretando, né, as palavras que foram escritas na parede, o versículo 28, ele diz assim, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então, quem invadiu a Babilônia? Os medos e os persas. Mas por que que em um lado fala Ciro e no livro de Daniel só fala de Dario? Essa confusão, digamos, essa troca ou essa dúvida de quem era quem, isso confunde, né? Confundiu e confunde, às vezes, a cabeça de muita gente. Então, o que eu pensei? É interessante para que a gente, antes da gente prosseguir com a lição, a gente entender quem era Dario e quem era Ciro. Porque existem especulações que até dizem que Ciro e Dario eram a mesma pessoa. Entende? Que Dario seria um título, alguma coisa de Ciro. Mas isso
não tem muito fundamento, embora muitas pessoas acreditam e defendam isso, que Ciro e Dario fossem a mesma pessoa, tá? Só que quando nós olhamos a história dos medos e persas, tá? Quando a gente sai assim do contexto bíblico e vamos ler a história, vamos lá para a geografia, nos tempos bíblicos, e a gente vai entender a origem desse povo, a gente vê que não se trata da mesma pessoa. Não é da mesma pessoa. Por quê? Os persas se encontravam numa região onde hoje é o Iraque. Tá? Essa região era chamada de Mesopotâmia. E eles viviam a leste da Mesopotâmia. Tá? Então eles viviam a leste, né? Caso para cá, leste da Mesopotâmia. E esses eram os persas. E pela história, diz que essa região dos persas, na Mesopotâmia, tá? Era uma terra infértil, não produzia muita coisa. Então eles tinham dificuldade de produção. Tá? Isso nós estamos falando no século 7, no século 6 antes de Cristo. Tá? Antes de Cristo. Que é onde e quando eles habitavam nessas terras. Entende-se que a maioria dos territórios ocupados pelos persas era uma terra improdutível, não tinha como produzir muito. No ano 2000 antes de Cristo, os medos, né, ou a Média, veio de uma região de hoje é a Rússia, tá? E entrou no mesmo território aonde os persas viviam. Porém, os persas viviam a leste e os medos agora viviam a oeste. E nessa época, os medos invadiram e dominaram os persas. Os persas viviam sob o domínio dos medos. Entende? Então, os medos no oeste tinham a terra toda produtiva, toda fértil. Então, eles tinham uma vantagem muito grande sobre os persas. Até que, do ano de 559 antes de Cristo, tá? Surgiu Ciro na Pérsia. E Ciro foi chamado de Ciro o Grande. E ele conseguiu administrar a Pérsia e dominar, se levantou contra os medos e dominou os medos. Entende? E Ciro foi considerado, então, o maior imperador, o único imperador capaz de dominar toda aquela região, e não só aquilo, mas ter uma mente brilhante para a administração econômica, tudo, e não se houve outro igual. Então, desde de 559, era Ciro o Grande agora que dominava tanto os medos quanto os persas. Entende-se que quando invadiram a Babilônia, o rei Ciro foi que invadiu, mas ele, como nós falamos hoje, né? Ele delegou Dario, o medo, para ficar na Babilônia, enquanto ele continuava as suas conquistas e os seus avanços de territórios. Então, não se trata da mesma pessoa, são pessoas diferentes, são pessoas distintas. Só que o que é interessante? Que quando nós lemos lá em Isaías, né, quando o profeta Isaías profetiza sobre Ciro, Isaías 45:1, Isaías, tanto no capítulo 44, a
partir do versículo 21 e até o capítulo 45, Isaías está profetizando sobre a promessa do livramento do povo de Deus, né? Então Isaías profetiza que Deus levantaria um homem para que pudesse livrar o povo, certo? E é interessante que no capítulo 45, versículo 1 de Isaías, a palavra diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. O que acontece? Quando nós olhamos para a história, e aqui eu falei de uma forma bem resumida, tá, mano? Então, assim, por exemplo, se você tiver acesso ao dicionário Wycliffe, ele conta toda essa história detalhadamente, com mais datas, com mais sucessores e por aí. Então, para a gente não tomar o tempo da nossa lição, a gente fez só uma base para entender que não se trata da mesma pessoa, de Dario e de Ciro, tá? Só que o que é interessante? Que nós podemos observar que Ciro não era temente a Deus. Ciro não era temente a Deus. Ciro tinha outras crenças, vamos colocar assim. Ele não era Deus, o Deus de Israel. Só que o profeta Isaías, ele diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido. E é interessante que esse ao seu ungido, esse ungido é o mesmo ungido quando fala no Novo Testamento, falando de Jesus Cristo. Entende? É o mesmo. E aí a gente para pensar de que, por quê? Se Deus está tratando do meu ungido, de uma pessoa que nem temente é a Deus. Em 2 lições atrás, acho que foi 2 ou 3 lições atrás, nós estávamos meditando e nós vimos de que Deus, ele levanta pessoas para corrigir o seu povo. E essas pessoas, não que elas sejam, de fato, servos de Deus, mas se tornam instrumentos de Deus para que a vontade de Deus se cumpra. Entende isso? Então, Deus, para castigar o povo, falou para o povo: Nabucodonosor vai vir, meu servo. E olha que ele fala: Nabucodonosor, meu servo. E nessa época, Nabucodonosor não era servo de Deus. Mas quando Deus fala para o povo: Nabucodonosor, meu servo, é no sentido de: olha, esse é um instrumento que eu vou usar para que vocês aprendam. E ao mesmo tempo, olha como é que é a soberania de Deus. Ao mesmo tempo que Deus usava Nabucodonosor com a Babilônia para corrigir o povo, Deus já tinha planos com Nabucodonosor e a Babilônia através do seu povo. Entende como é que hoje para nós é fácil a gente olhar e chegar a uma conclusão. Mas imagina você vivendo naquela época e vendo todo esse transtorno. Então Nabucodonosor, usado por Deus, ele leva o povo cativo à Babilônia, faz o povo prisioneiro na Babilônia. Só que Nabucodonosor, cheio de ego, cheio de orgulho, soberba, então Deus agora, ele fala: agora eu vou tratar contigo. Já estou tratando com o meu povo, agora eu vou tratar contigo. E é nesse mesmo sentido de que Deus fala de Ciro. Veja, quando Ciro se levanta lá na Pérsia, né? Agora na nação iraniana, porque os medos tinham dominado aquela nação, e se levanta contra os medos e domina os medos e se torna o único imperador, o único, já era Deus na vida de Ciro, o grande. Porque Deus tinha planos na vida de Ciro.
Ciro seria a ferramenta que faria o povo voltar para suas terras. Entende? Então, o que nós olhamos aqui? Existe, se nós formos olhar para essa visão, né? Ou como é essa visão de que Deus, através do profeta Isaías, chama Ciro de ungido, né? E é o mesmo título que se deu ao Messias, né? Ao Cristo. Ungido foi no sentido de ser usado por Deus para libertar o povo da escravidão. Isso nos remete a quem? A Jesus Cristo, que foi enviado para nos livrar da escravidão do pecado. Entende? Então, olha como é que a Bíblia hoje, para nós, já mostra, né, indícios de que, olha, desde o Antigo Testamento, né, nós já sabemos disso, mas desde o Antigo Testamento, Deus já apontava e já de uma certa forma mostrava para o povo de que, olha, vai vir um homem que vai livrar vocês dessa escravidão. Isaías, o profeta messiânico, fala do Cristo e ele vai levar sobre si todas as nossas enfermidades, todas as pisaduras e todas as dores. O profeta Isaías já estava falando disso também, mais para frente nos outros capítulos. Só que o povo não entendia. O povo não aceitava. Quando veio o Cristo, o Messias, o povo, cadê ele? A gente achou que ia nascer lá no palácio, né? Achou que ia nascer lá dentro do reino lá. Nasceu na manjedoura. Cadê o Messias? E nem é da, né? Os judeus, os ortodoxos dizem, nem é da semente de Davi, né? Enfim, o que é interessante nós entendermos dentro da nossa lição é que Ciro e Dario, pessoas diferentes, entende-se que Ciro instituiu ou constituiu Dario a rei, que aí é o que a gente vê aqui no livro de Daniel, no capítulo 9. Pastor, Pode falar. Eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. Em português, Ciro, né? Ciro, já. Aqui na minha Bíblia, em alemão, outro nome. Por quê? Qual o nome que tá aí? Kyros. 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 Mas é... Isso aqui é uma tradução de nome ou como? Tradução de nome. O que é aqui? Kyros. Kyros, né? Já, Kyros. isso. Mesma Mas coisa é que a mesma Ciro. coisa. É igual, por Em exemplo... inglês é quilos também. É quilos porque a grafia é Não, porque diferente. tá lá. Isso. É só tradução de nome. Mas a tradução de nome é igual o Johannes ser João. João, tá bom. James e Thiago. Isso. Tá bom. Em inglês, Thiago é James. É a mesma coisa. Quando nós vemos no capítulo 9 de Daniel, versículo 1, nós entendemos que, de fato, Dario foi constituído rei. Entendendo agora a história, a origem de Ciro e Dario, entendemos que, de fato, Ciro invadiu a Babilônia, junto com os medos, porém, sendo Ciro o principal imperador, conquistador da Babilônia, e agora, na Babilônia, ele constituiu Dario rei da Babilônia. Tá? Então, no capítulo 9, versículo 1, ele diz: no ano 1º de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Então a gente entende dessa forma, de que Ciro invadiu a Babilônia e constituiu Dario. Meu irmão, o que isso influencia? Influencia por quê? Porque a libertação, ou seja, a liberação do povo da Babilônia, do povo de Deus na Babilônia, para voltar para Jerusalém, se deu por causa de Ciro. Então, se você for ler lá o livro de Esdras, por exemplo, você vai ver que foi Ciro que liberou, deu a carta e falou: não, vocês podem ir,
né? Porque Ciro era o imperador. Porém, ele delegou Dario para tomar conta da Babilônia. Tá? E nós entendemos que tanto Ciro quanto Dario, agora sendo uma única coisa, né, um único governo, nós entendemos que eles tinham também uma visão inteligente, calculista, administrativa, para melhorar a economia, visto que a Babilônia passou por uma invasão, visto que a Babilônia sofreu agora, né, perdas. Então precisava-se de um novo governo onde organizasse, por exemplo, a economia da Babilônia. Por quê? Toda guerra que existe, embora naquele tempo fosse flechas, espadas, escudos, cavalos, mas há perdas, há desequilíbrio econômico. Então agora nós vemos que eles eram também como é que se fala? Bons administradores econômicos. E a gente vê isso, por exemplo, quando a gente lê no versículo 2 do capítulo 6, né? Que ele diz assim, e sobre eles, vamos ler o 1 e o 2, né? E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivesse sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Ou seja, Dario era um homem que delegava. Você vai cuidar dessa região, você vai cuidar dessa região, você vai administrar isso aqui, você vai administrar aquilo ali. Para que ele não sofresse dano. O que é esse dano que a Bíblia diz? Sobrecarga. Ficasse sobrecarregado. E aqui nós podemos fazer uma breve comparação, igual quando Jetro fala para Moisés, lá no deserto. Fala, olha só, institui aí cabeças das tribos e divide em grupos para que eles possam se resolver e só chegar até você os problemas que realmente precisam ser resolvidos. Então nós já vemos que isso não é uma questão de você querer se livrar do trabalho, mas é uma questão de você saber pensar, dividir fardos, dividir cargas. E é o que a gente normalmente, nós falamos aqui, olha, eu sozinho não faço nada. O que nós temos falado aqui nos últimos cultos? Que, olha, a obra de Deus é para todos. Não é para uma pessoa. Não é só para você, não é só para você, não é só para mim, é para nós. E como eu disse da última vez, e vou repetir, hoje, pela misericórdia de Deus, eu estou aqui como dispenseiro da casa do Senhor. O que é um dispenseiro? Dispenseiro é quem cuida da dispensa. Por exemplo, nós temos aqui um chefe de cozinha. E lá na sua cozinha teria um homem responsável só por administrar a dispensa, para não deixar faltar o alimento. Para controlar. Esse é o meu papel. Eu sou um dispenseiro na obra do Senhor, mas a obra é para todos. Todos nós temos que fazer, porque eu sozinho não faço nada. Entende? Então nós já temos exemplo, olhando para Moisés e olhando para Dario. Que olha, presidentes, prefeitos, sobre o reino, para que ele não sofresse dano, não ficasse sobrecarregado. E isso não se aplica aqui para nós, eu quero que você leve isso para a sua vida, para a sua empresa, para o seu trabalho, porque é bíblico. Aprenda a delegar, aprenda a dividir, não perca o controle, mas aprenda a dividir, aprenda a confiar nas pessoas. Nós não devemos confiar no próximo a nossa salvação. Mas eu preciso confiar no meu companheiro, na minha companheira, para
para que ele me ajude no trabalho. Então isso não fica aqui dentro da obra do Senhor, mas leva para a sua vida. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos a Bíblia em algumas referências nos dizendo que, olha, não é bom que o homem ande só. Se não me falha a memória, em Eclesiastes, ele diz assim, olha, se o homem estiver sozinho e cair, vai ficar prostrado. Agora, se tiver quem o ajude, vai ajudar a levantar. E aqui ele não está falando de casamento, ele está falando de companheirismo. Jesus, quando envia os discípulos, lá em Lucas 10, na missão dos 70, ele envia de 2 a 2. Ele não envia sozinho. Porque, olha só, vocês têm que se ajudar. Vocês têm que se ajudar. Se um parar no caminho, o outro ajuda. Se o outro parar, o outro ajuda. O que não pode é todo mundo parar. Isso nos mostra o quê? Que precisamos uns dos outros. Não dá pra gente viver sozinho. Você sozinho, falando de igreja, de servo de Deus, você não é igreja sozinho. Você não é igreja sozinho. Sozinho você é templo do Espírito Santo. Porque o Espírito habita em cada um de nós. Agora, juntos formamos o corpo da noiva de Cristo. Juntos somos uma igreja. Juntos formamos os membros de um corpo. Entende? E para que isso aconteça, precisamos uns dos outros. Então, não se deixe ser confundido achando que você pode fazer algo sozinho. Você vai. Igual hoje é comum as pessoas quererem começar um trabalho, principalmente falando de obra cristã, a obra de Deus. Vou começar um trabalho sozinho aqui. Não vai dar certo, filho. Não vai dar certo. Veja bem, até um missionário que é enviado para um local onde não há igreja, ele chega lá sozinho, ele e o Espírito Santo. E quando ele começa a pregar, que começam a se reunir as pessoas se convertendo, a partir dali já começa a se delegar trabalhos. Então um irmão já faz isso, outro irmão já faz aquilo, e quando vê já tem um mecanismo funcionando, e aí se cria uma igreja naquele lugar. Então nós temos exemplos, amados, de que, olha, sozinho nós não fazemos nada. Voltando para a nossa lição, nós vemos que o novo governo, agora sobre o domínio, né, de Dario, ele era uma pessoa que sabia estruturar a economia, sabia organizar tudo aquilo, sabia delegar. Eles tinham uma política que tolerava as religiões. Isso foi o que virou a chave para o lado do povo de Deus. Lógico, né? Deus no controle de tudo, Deus já no domínio de tudo. Mas essa política de Ciro, ele tolerava as religiões. Portanto, foi o que a gente falou. Ciro, ele escreveu o decreto e liberou o povo. Falou, pode voltar para sua terra. Vai lá reconstruir o templo. Né? Neemias falou, olha, o templo lá está todo destruído. Queria voltar e poder... Tá bom, tá aí. Escreveu, vai lá. Por quê? Porque eles tinham uma tolerância política que tolerava as religiões, as crenças, né? As expressões de cada crença. Isso eu acredito que não era só com o povo de Deus, mas de uma forma geral. Só que o povo de Deus, nesse contexto, foi beneficiado por isso. Tá? Entrando agora em Daniel. Até alguma dúvida até aí, amados? Pergunta? Tá tranquilo, né? Os irmãos fiquem à vontade em perguntar. Entendendo agora
o governo que estava sobre a Babilônia, entendendo quem era Dario, né? Que foi constituído rei e agora dominava a Babilônia, que era um homem também extremamente inteligente, capaz, que sabia administrar a economia daquele país, daquela nação. Nós agora voltamos a nossa atenção para o principal desse texto, que era Daniel. Nesse texto, nós temos aqui uma demonstração de fé. No capítulo 6 de Daniel, até o versículo, eu marquei aqui, até o versículo 23 do capítulo de Daniel, de número 6, ele está falando de uma prova de fé, demonstração de fé. E é interessante que, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos agora Daniel, talvez já estivesse na casa dos 70, 80 anos de idade. Lembrando que Daniel chegou na Babilônia jovem. Daniel chegou na Babilônia jovem. E desde jovem, Daniel sempre foi um exemplo de servo de Deus. Desde jovem, Daniel se comportava como servo de Deus. Então, imagina a quantidade de coisas que Daniel viveu dentro da Babilônia e ele nunca negou a sua fé, ele nunca se deixou ser corrompido pelo que ele via na Babilônia. Daniel foi um homem que foi ganhando status dentro da Babilônia, o que poderia muito bem encher a cabeça dele e ele abandonar toda a sua fé, toda a sua origem, todos os seus princípios e de fato assumir a sua posição na Babilônia. Então nós temos aqui um exemplo de fé no meio da Babilônia, no meio de outros deuses, no meio de outra cultura. Existem muitos cristãos que se envolvem em outras culturas e deixam as culturas corromper os seus princípios. Porque isso é cultural. Mas a palavra de Deus, ela vai além de cada cultura. Ela não está presa à cultura de ninguém. A palavra de Deus, a fidelidade a Deus, é uma só, em qualquer lugar do mundo. E se a cultura for contra ou de encontro, no sentido de se opor à palavra de Deus, a palavra de Deus prevalece na vida do cristão. Se costumes culturais, guardem isso, se os costumes culturais forem costumes que vão contra a palavra de Deus, não importa se é costume cultural, prevalece os princípios da palavra de Deus. E é isso que nós vemos em Daniel. Daniel foi levado como prisioneiro, e mesmo como prisioneiro, preservou os seus princípios, a sua origem, cresceu na Babilônia, tanto no sentido físico, de idade, quanto no status de ser conhecido, mas em nenhum momento a Bíblia nos mostra, e nós conhecemos a história de Daniel, de que em nenhum momento Daniel se corrompeu por causa de um costume cultural. Em nenhum momento Daniel falou, isso aqui é cultural, né? Ele já me conhece, ele sabe quem eu sou. Mas isso aqui eu acho. Não é isso que a Bíblia nos mostra. A Bíblia nos mostra que Daniel se tornou um exemplo justamente por ter um espírito excelente. Não é isso que o texto diz? Vamos ler aqui, versículo 3 do capítulo 6.
ele diz: então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Agora, olha que interessante isso aqui, né? Versículo 4. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Pausa aqui. Aqui, eles não estavam atrás da fé de Daniel. Aqui eles estavam atrás do lado profissional de Daniel. Daniel, como servo, no sentido de empregado, vamos falar assim, da Babilônia. Quando Dario começou a separar presidentes, né, e prefeitos, ele diz que Daniel estava entre esses, e a intenção de Dario era que Daniel se destacasse, né, assumisse uma posição maior, porque via em Daniel um espírito excelente. Havia em Daniel um espírito excelente. Nesse contexto, nós vemos que aqueles outros príncipes, aqueles outros prefeitos, presidentes, eles invejavam Daniel por causa da excelência que havia nele. E aqui, amados, eu quero destacar que parte dessa excelência, para eles, não era a excelência de servo de Deus. Não. Era de Daniel ser um homem íntegro no seu trabalho. O que isso quer dizer, amados? Isso quer dizer, ele fazia o que tinha que ser feito como se estivesse fazendo para Deus. O que foi confiado para ele fazer, ele fazia com excelência, com honestidade, com prudência. Daniel não tratava o seu trabalho como, isso aqui eu estou aqui, vim como prisioneiro mesmo, então vou fazer isso aqui de qualquer maneira. O rei confiou em mim, Nabucodonosor confiou em mim, depois, né, Belsazar me chamou e tal. Antes de Belsazar já tinha passado outro rei. Também Daniel deve ter ficado conhecido de alguma forma, porque o status, a fama de Daniel corria pela Babilônia de uma certa forma, que era o homem de Deus, o homem que interpretava sonhos. Ele estava acima dos magos do rei, né? Então Daniel podemos dizer, chegar a uma conclusão de que Daniel era um homem que era conhecido. Portanto, quando o rei não se lembrava de Daniel, vinha alguém e falava: olha, tem um homem aí que pode te ajudar. Tudo que Daniel fazia como profissional, vamos botar assim, Daniel fazia com excelência. E se nós lermos, por exemplo, Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, nós vamos ver ele dizendo, Eclesiastes 9, 10, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Faze-o conforme as tuas forças. Ou seja, se dedica. Meu irmão, mas isso não quer dizer que eu tenho que... 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. Versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E se a gente quiser continuar, tem Efésios, que Paulo fala, olha, faça para o seu Senhor aqui da terra como se estivesse fazendo para Deus.
Faça teu trabalho como se estivesse fazendo para Deus. Se quiser continuar, a gente continua. Mas o fato é, Eclesiastes nos mostra, tudo que vier a tua mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Se você tem capacidade para fazer, faça. Agora Paulo, aos Coríntios, está falando assim, olha, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, que seja para a glória de Deus. Você e eu somos servos de Deus. Deus tem que ser louvado através de nossa vida em qualquer lugar do mundo onde a gente estiver. É para a glória de Deus? Entenda-se que pessoas olharão para você e poderão glorificar a Deus através da sua vida. E quando eu digo glorificar a Deus, não é do jeito comum que a gente fala glória a Deus, aleluia. Não. Mas é falar assim, tem algo diferente nele. Tem algo de especial nessa pessoa. Você é diferente. Não sei. Mas quando você chega, quando você faz algo, é diferente. Está glorificando a Deus. Porque você sabe que não é você, mas o que está em você. Mas o que você faz, você honra isso. No seu trabalho, você honra isso. É como se nós tivéssemos que andar pensando, sou o templo do Espírito Santo. A presença de Deus está em mim. Então eu não posso desonrar a presença de Deus na minha vida. Tudo que eu fizer tem que trazer louvor para Ele. Tem que trazer louvor para Ele. Mesmo que o homem não confesse com a sua boca que só o Senhor é Deus, mas ele vai ficar dessa forma. Tem algo diferente. Tem algo diferente. E assim que Dario via Daniel, um espírito excelente. Porque espírito você pode ver que está em minúsculo. O espírito do homem, caráter, vontade de fazer, de trabalhar. Tinha um espírito excelente em Daniel. Só que isso despertou o quê? Inveja. Isso despertou o que nas outras pessoas? Vontade de derrubar Daniel. Entenda que isso vai fazer parte da sua vida. Você não quer pisar em ninguém. Você não quer ser melhor do que ninguém. Mas sempre haverá alguém com inveja de você. Você só quer fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. Você, como servo, você quer fazer para que o nome de Deus seja reconhecido através da sua vida. Mas, infelizmente, sempre haverão pessoas que terão inveja. Que tentarão achar algo para te acusar. Isso é um fato. Isso é um fato. Você não pretende nada em relação às outras pessoas de querer tomar lugar. Por que Daniel queria tomar lugar na Babilônia? Daniel não queria tomar lugar de ninguém na Babilônia. Como era projeto de Deus, as coisas foram acontecendo. O que se destaca não é quem Daniel se tornou, mas como era o coração de Daniel no meio daquilo tudo. Daniel ele só prezava pelos seus princípios. Sendo jovem, sendo adulto, e agora com 70, 80 anos de idade, que é dentro desse contexto, desse texto que Daniel 6. Já ancião. Imagina Daniel de cabelinho branco e aquela mesma postura. Aquele mesmo comportamento. Será que nós... Quer falar? Pode falar. Um pensamento que estou analisando a situação, porque hoje em dia é muito fácil
pessoas, a gente se corromper, né? Porque, como você falou, ele passou a vida inteira. E hoje em dia se prega muito que o crente não nasceu para sofrer, que você nasceu para ser vencedor, aquela coisa toda. E a gente passou por uma pandemia que a gente ficou preso alguns meses em casa e teve gente que já perdeu a cabeça, já muitos, não falo talvez não abandonaram, mas não mantiveram a sua fé. E ver como Daniel, assim, a gente não pode falar que ele perdeu a vida, né? Porque isso era o que Deus tinha preparado para ele no momento de viver aquilo que ele tinha que viver. Mas é que, se a gente parar para pensar, não deve ter sido fácil. Você ter sido levado jovem e passar a vida inteira, até sua velhice, no cativeiro, ou seja, numa terra estranha, e mesmo assim ele ter se mantido firme é uma coisa, assim, com certeza é o Espírito Santo atuando na vida dele, senão não teria chance. A vontade de se permanecer íntegro. Aproveitando esse gancho, é válido a gente refletir numa coisa. A vida é feita de escolhas. Você e eu sempre temos a opção de escolher. Eva, no Jardim do Éden, ela escolheu comer o fruto. Ela tinha a escolha. Ah, porque a serpente a persuadiu, a serpente a enganou. Mas ela tinha a escolha. Ela poderia escolher não comer o fruto. Assim somos nós. Nós sempre temos uma escolha. Diante da corrupção, pode ter certeza que mesmo que seja um décimo de segundos, na sua mente, você vai falar assim, será que faço? Será que não faço? Escolhas. Escolhas. A nossa vida é feita de escolhas. Você escolhe. Tem gente que escolhe viver de um jeito. Tem gente que escolhe viver de outro. Tem gente que escolhe cultuar a Satanás. Tem gente que escolhe cultuar a Deus. Qual é a escolha correta? E aí eu torno a dizer, amados, na sua vida, no seu dia a dia, quem vai te capacitar para as escolhas certas é o Espírito Santo. Ele é o nosso amigo. Ele é o nosso conselheiro. Ele é o nosso professor. Ele é o nosso consolador. Então, se você procura ter uma vida guiada pelo Espírito Santo, a probabilidade de você fazer escolhas ruins, ela se reduz. Por quê? Paulo não diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Espírito Santo vai te fazer tomar escolhas corretas. Daniel escolheu ser íntegro, se manter íntegro. Quando ele pôde comer dos manjares do rei, ele escolheu não comer. E sabe o que é interessante? Quando você escolhe ser íntegro, fiel a Deus, versículo de número 4. Da parte B, né, do versículo, depois da palavra reino, ele diz assim, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Veja bem, na minha versão está vício, tem versões que está corrupção, tem versões que está erro.
mas não se achavam nem vício e nem culpa. Sabe o que é isso? Você andar de cabeça erguida. É você não dever nada a ninguém. E aí eu não digo isso num sentido de ego e soberba, mas no sentido de integridade e honestidade. Eu ando de cabeça erguida. Não há nada que possam querer me acusar no meu trabalho, na minha casa, com a minha família, com a minha esposa. Quantos pregadores, quantos pastores, se perguntar à esposa, se perguntar à família como é que ele é, acaba o ministério dele. Não pode andar de cabeça erguida, porque encontra-se nele vício e culpa. Se chegar de surpresa no seu trabalho, já houve casos no Brasil de pessoas não saber onde enfiava a cara. Pessoas que eram presbíteros da igreja. De chegar e ele ficar vermelho. Por quê? Porque quando chegou um irmão da igreja que ele presidia, começou a escutar o povo falando, e aí, Tigrão, e aí não sei o quê. E aí, presbítero, o que é isso? Sabe? Apelidos de baixo calão de acordo com como eles se comportavam dentro do trabalho. E aí quando chega um irmão, ele fica desconcertado. Se acha nele culpa e vício. E Daniel era um homem que não tinha nada. Não tinha nada que eles pudessem encontrar que pudesse condenar ele. Guarde isso, irmão. Quando você está na presença de Deus e você escolhe manter a sua integridade com Deus, a sua fidelidade e a honestidade diante dos homens, pessoas se levantarão com conspiração contra você. E isso nós estamos sujeitos. Não estou dizendo que isso vai ser sempre 24 horas. Mas vai virar e mexer, vai chegar um dia que vai ter um que vai se incomodar com a sua honestidade. Isso é fato. Vai chegar um dia que vai ter alguém que vai se incomodar com a sua integridade. Isso é fato. E podem levantar até conspiração contra você para querer te derrubar. Mas quando nós escolhemos, guarde isso, quando nós escolhemos ser íntegros com Deus, na presença de Deus, os inimigos ou aqueles que se levantam com conspiração contra você nunca terão nada para te acusar. Eles vão se levantar, mas não vai ter nada para te acusar. E aqui, amados, eu quero fazer uma breve observação. Não estamos pregando ou ensinando que você será exaltado e seus inimigos abatidos. Não. Não estou falando disso. Estou falando da sua integridade, da minha integridade. Se você não quer passar vergonha, se você não quer ser desmascarado, se mantenha íntegro, se mantenha honesto. Perante Deus, principalmente, e perante os homens. E então, se por acaso se levantarem contra você, não terão nada do que te acusar. E é isso que nós temos que nos apegar. Mas e o que vai acontecer com os inimigos? Aí tu ora por eles, porque a Bíblia nos ensina a orar pelos nossos inimigos. A justiça está na mão de Deus, não está na tua. A Bíblia manda a gente orar pelos inimigos. A Bíblia manda orar pelos que nos maltratam. E até ajudar.
Então, não é, a vingança não está contigo. Não se glorie achando que agora você vai cair porque tu não achou nada contra mim. Não, entrega na mão de Deus. A justiça está nas mãos de Deus. Você e eu só vamos seguir avante com a nossa integridade. Daniel teve a oportunidade de deixar todos os astrólogos sábios da Babilônia serem mortos. Ele teve a oportunidade de deixarem todos serem mortos, sabia disso? Quando Nabucodonosor sonhou com a árvore e ninguém conseguia interpretar o sonho, falou, vai lá e mata todo mundo, ninguém consegue. Aí Daniel, pera aí. Na verdade, o sonho da árvore veio depois, né? Daniel falou, pera aí. O que foi, rei? Ah, não, porque eu sonhei, ninguém pode. Me dá um dia, me dá um tempo. Não mate eles. Não mate eles. Me dá um tempo. Não foi isso que aconteceu? Deus revelou para Daniel, Daniel foi lá e falou com o rei. Todos foram salvos. A intenção de Daniel não é ver seus inimigos serem abatidos para que ele seja gloriado, para que ele seja exaltado, não. Daniel tinha a postura de um verdadeiro cristão no meio da Babilônia. Eu só quero servir a Deus. O que é o certo a fazer? O que é o certo? O certo a fazer é isso aqui, então eu vou fazer isso aqui com toda a integridade. E Deus honra a tua fidelidade. Deus honra a nossa fidelidade. Nunca se esqueça disso. Sabe por quê, amados? Porque Deus é justiça. Deus é justiça. E a justiça de Deus permite que você seja abençoado pela sua integridade. Não seja íntegro para ser abençoado. Porque aí é barganha. Ah, vou fazer porque Deus me abençoe. Não. Integridade, irmão, é integridade. É aquela que você não espera nada em troca, mas você é fiel. E Deus conhece o coração fiel. Deus sabe o quanto você é fiel de verdade. Então a justiça de Deus permite que você seja abençoado. Deus não desampara os seus. Se Ele olha para o nosso coração e Ele vê em nós sinceridade para com Ele, a justiça dele vai permitir que você seja abençoado. Quando se levantam os conspiradores contra Daniel, o que eles falam? Nós não vamos achar nada no reino que possa derrubar Daniel, que possa condenar Daniel. No reino, nós não vamos achar nada. Ou seja, na área profissional de Daniel, eles falaram, não tem com o quê. Então o que nós vamos fazer? Vamos ver na lei do Deus dele. Vamos pegar ele naquilo que ele crê. E olha como é que, né, as pessoas têm capacidades de usar a sua capacidade intelectual para fazer o mal. Né? Que se investisse para fazer o bem, não é isso? Eles conseguiram chegar a uma conclusão de que, olha, se nós combinarmos e todos concordarmos do rei assinar um decreto de que não se pode orar, não se pode pedir nada a outro homem, a gente derruba ele. A gente não tem aqui, porque o texto não nos dá esse detalhe de quanto tempo levou para chegarem a essa conclusão. O
texto não fala, demoraram um mês para chegar a essa conclusão de tramarem tal coisa contra Daniel. A Bíblia não diz. Mas eu creio que não foi da noite para o dia. Porque se eles não achavam nada, quer dizer que se eles não achavam nada é porque eles ficaram analisando. Pega o histórico desse Daniel aí, vamos ver. Vai no fulano, pergunta fulano, vai no ciclano, vai. Olha, aí se reúne, eu imagino isso. Se reunindo novamente falando, olha, a gente não acha nada contra Daniel. Tem nada. Então, entende-se que isso levou um tempo. Não sei quanto, mas levou-se um tempo. E aí você imagina essas pessoas se reunindo para falar assim, como é que nós vamos pegar ele? Como é que nós vamos derrubar ele? Porque Dario quer constituir ele sobre todos no reino. Isso não pode acontecer. Um homem que veio do cativeiro, um homem que veio escravo para cá, como é que agora vai ficar sobre nós? Não, isso não pode acontecer. Então eu imagino esses homens, talvez, né? Isso aqui agora é minha ilustração, né? Talvez esses homens até talvez sem dormir. Como é que nós vamos derrubar Daniel? Aí se reúnem e falam o quê? Versículo 5. Capítulo 6, versículo 5 de Daniel. Então estes homens disseram, nunca, olha só, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Quando eles falam se procurarmos na lei do seu Deus, eles não estão falando aqui no sentido de falar assim, não, como servo de Deus ele vai falhar. Eles não estão falando nesse sentido. Eles não estão falando assim, ele quer mostrar que ele é crente aqui, mas lá ele não é. Não, eles não estão falando disso. Eles já sabiam a fidelidade de Daniel também como servo de Deus. Então eles falam no sentido justamente de, olha, se a gente vetar ele de adorar a Deus, a gente sabe que ele vai quebrar esse decreto. E por isso eles chegam diante de Dario e falam, olha, a gente conversou, todos nós concordamos de que haja um decreto, um período de 30 dias. Por que 30 dias? Não podia ser permanente? Não podia ser uma semana? Por que 30 dias? O que nós entendemos? O que eu entendo? É que o objetivo deles não era nada mais do que simplesmente derrubar Daniel. Eles só queriam que Daniel saísse da frente deles. Então, 30 dias, rei. Se alguém orar a qualquer Deus, pedir qualquer coisa ao seu Deus, que não seja aqui, ou qualquer homem que não seja você, ou a majestade, que seja morto. Não é isso que ele diz? Vamos ler. Versículo 7. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitões e governadores tomaram conselho, a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Veja bem, Daniel soube desse edito. Daniel soube desse decreto. Lógico que ele ia saber. Ele estava lá no meio dos principais que Dario queria constituir sobre o reino da Babilônia. Só que isso não intimidou Daniel. Por que aí, vamos voltar. Por que isso não intimidou Daniel? Porque em Daniel não se havia nenhum vício e nem culpa.
Entende? Por que Daniel agora fala, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Em Daniel não se achava vício e nem culpa. Daniel escutou aquilo, viu aquilo, e o que a Bíblia diz que Daniel foi fazer? Versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, orava. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E aí continua o texto. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ou seja, Daniel não fez isso porque ele ouviu o decreto, porque ele viu que tinha, porque ele costumava fazer. Daniel tinha uma vida de oração. Daniel tinha uma vida de oração. Quando Daniel ouve e sabe e soube, né, do que aqueles homens estavam fazendo, Daniel não se abalou. Tá bom, vou para minha casa. Entra no quarto, dobra o joelho, vai lá. Eles ficaram injuriados e foram vigiar Daniel. E quando viram que Daniel ainda continuava orando, correram para o rei. Olha, o senhor não falou que tem que ser jogado? O decreto não diz? Pois é, aquele que veio lá, do exílio, né? Aquele que veio lá, trazido para a Babilônia como escravo, ele está fazendo pouco caso. Só que o que esses homens esqueceram de calcular é de que Dario gostava de Daniel. Porque o texto do capítulo 6 diz que Dario gostava. E gostava a ponto de Dario agora, por causa do decreto, Dario tentar achar um jeito de livrar Daniel da cova dos leões. Só que uma coisa que foi assinada pelo rei não podia voltar atrás. E a Bíblia diz que Dario ficou em jejum e nem dormiu à noite. Por quê? Porque Dario teve que pegar Daniel, jogar na cova dos leões. Tampou a cova. E a Bíblia diz que Dario voltou para casa, jejuou, ficou inquieto, sem sono, passou a noite em claro, preocupado. Eu acredito, amados, de que nesse momento, Dario deve ter percebido assim, não, esses homens estão agindo de má fé. Esses homens estão agindo de má fé. Porque Daniel não tem culpa, Daniel não tem vício, Daniel não tem corrupção, Daniel já orava, Daniel é conhecido no reino como o servo de Deus, né? Em outras ocasiões do texto, né, nos capítulos anteriores, diz assim que as pessoas se referiam a Daniel como o Espírito dos deuses está sobre Daniel. E Dario agora fica desconcertado. Amados, o que esses homens não sabiam é o poder da oração. O que esses homens não entendiam é que a oração tem poder. Uma vida de oração muda a vida do cristão. Uma vida de oração transforma a vida do homem. Se você estuda a palavra, era para você entender que a necessidade de orar, porque a palavra nos ensina a orar. Eu quero ler com os irmãos Filipenses capítulo 6, ou capítulo 4, versículo 6.
E eu quero pedir um irmão para ler. Quem pode ler para nós aí? Filipenses 4:6. Amém. Não fique preocupado com coisa alguma, mas em tudo seja conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Em tudo seja conhecido diante de Deus. Vamos lá. O que é uma vida de oração? É você apresentar a Deus. Uma vida de oração, vamos pegar em paralelo o texto de 1 Tessalonicenses, quando Paulo fala no capítulo 5, orai sem cessar. O orar sem cessar não é você ficar na mesma oração. Guarde isso. Orar sem cessar não é você ficar na mesma oração, repetindo palavras o tempo inteiro. Orar sem cessar, em paralelo com esse texto de Filipenses, é você apresentar sempre tudo a Deus, aquilo que está na sua vida. E se a gente for sempre apresentar a Deus tudo que está sobre a nossa vida, no nosso coração, pode ter certeza que tu vai passar o dia em oração. Orar sem cessar. A questão é que muitas das vezes não oramos, queremos tomar decisões, não apresentamos a Deus. Então eu já quebrei esse ciclo de orar sem cessar. Parar de orar ou cessar de orar é você não apresentar a Deus tudo que está sobre a sua vida. Inclusive a ansiedade. Eu estava pensando nisso com a minha esposa. E a Bíblia diz, lançai sobre ele a vossa ansiedade. Como? Orando. Então você tem um projeto? Ore. Você tem um desejo? Ore. Está se sentindo de alguma forma? Ore. Orar sem cessar, amados. Quer fazer um planejamento? Ore. Quer mais vida espiritual com Deus? Ore. Veja bem, não adianta eu só ler a Bíblia, só ler a Bíblia, só ler a Bíblia e não orar. Por quê? A Bíblia diz, tem que orar. Então, se eu leio a Bíblia e é em concordância com a Bíblia, eu falo, Senhor, a tua palavra está me dizendo, Pai. Senhor, a tua palavra me ensinou. Como que Deus não vai ouvir essa oração? E não há, veja bem, não há oração que Deus não ouça. Ele te dá o que você está pedindo, é outra história. Guarde isso. Não há oração que Deus não ouça. Deus vai ouvir as orações. Você orou? Deus vai ouvir. Agora, se o que você está buscando, Ele vai te dar ou não, aí já é outra história. Mas isso não muda o fato de que nós temos que orar sem cessar. Ou seja, apresentar tudo. Tudo, amado. Tudo. E quando eu digo tudo, é tudo. Tiago capítulo 5, versículo 16. Nós vamos encerrando. Tiago 5,16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Por quê, amados? A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. É orar. Até pelo próximo. Se tu acha que tem pouca coisa para tu falar com Deus, então vamos parar e olhar para nós. Se Paulo fala aos Filipenses para que a gente apresente tudo a Deus nas nossas petições, irmão, tem coisa para apresentar a Deus. Tem coisa. E aí aqui você não entra no campo do fanatismo.
de que isso aí é ser fanático. Não, irmão, isso é cumprir o que a Bíblia diz. É apresentar a Deus. É orar a Deus. Buscar sem cessar. Daniel costumava orar 3 vezes ao dia. Era um costume de Daniel. Isso fazia parte da vida de Daniel. E então, os homens olham, correm no rei, Dario pega Daniel com o coração apertado, joga Daniel na cova dos leões, vai para casa, fica em jejum, tordoado, porque Daniel, eu joguei Daniel lá, Poxa, não era para eu jogar Daniel lá, porque Daniel é um homem bom, Daniel ia me ajudar, eu já estava com planos para Daniel. E aí, diz o texto, vamos voltar para Daniel 6. Deixa eu achar o versículo para a gente falar certinho. Diz o texto que quando Dario jogou Daniel, versículo 16, quando Dario foi jogar Daniel na cova dos leões, ele disse assim: então o rei ordenou que trouxessem a Daniel, e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Aqui é algo muito profundo. O tempo já se foi, não vai dar para a gente estender muito. Mas é algo muito profundo. Porque Dario fala assim: olha, Daniel, eu estou te jogando porque eu assinei um decreto. Mas o Deus que tu serve, esse Deus, olha a fé de Dario também, né? Esse Deus que tu serve, Daniel, vai te livrar. Eu não tenho como voltar atrás. Eu não tenho como voltar atrás. Mas vai te livrar. E a fé de Dario, mesmo não sendo um servo de Deus, mas conhecendo quem era Daniel, faz com que ele vá para casa, fique em vigília em casa, né? Porque ele não conseguia dormir, e de manhã ele corre na cova. Ele fala: Daniel. E aí o texto diz, versículo 20: chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso de que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? E aí Daniel responde lá de dentro: ó rei, viva para sempre. Imagina, como é que o coração do rei não ficou nesse momento? Por quê, amados? Porque o texto diz que quando tiraram Daniel, o rei mandou trazer a família de todos aqueles que conspiraram contra Daniel, não só os homens, mas toda a família, mulheres, crianças, tudo, e jogou na cova. E antes que o corpo chegasse embaixo, os leões já destroçaram eles no ar. Aí tu imagina, tu grita: Daniel, será que o teu Deus te livrou, Daniel? Ó rei, viva para sempre. Porque um anjo do Senhor veio e fechou a boca do leão. Amados, vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Guarde isso. Entre a lei dos homens e a lei de Deus, vale a pena ser fiel. Paulo escreve em Romanos capítulo 13, né, que as autoridades são constituídas por Deus e nós devemos obedecer às nossas autoridades. Até o ponto em que essa autoridade dos homens queiram ir contra a Bíblia. Então, prevalece a Bíblia. Guarde isso. Nós vamos obedecer leis, nós vamos seguir as leis. Então, a Alemanha tem as suas leis, nós vamos obedecer à risca as suas leis. Cumprir as suas leis. Desde que não vá contra as leis de Deus. A partir do momento que a lei da Alemanha, assim como de qualquer outro lugar do mundo, for contra a lei de Deus, prevalece a lei de Deus. E saiba que mesmo que te jogarem na cova dos leões, o anjo do Senhor fechará a boca do leão. Amém?